Aleluia. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Aleluia. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Pai Santo, nós cremos que a Tua presença já está aqui no nosso meio. Cremos que o Senhor habita em nós, mas também se manifesta no nosso meio. Senhor, eu peço para que a Tua presença seja liberada aqui agora, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade nessa noite para tocar os nossos corações, fazer a Tua vontade. Espírito Santo, que cada coração que aqui está, seja agora um coração como uma terra fértil, para receber a semente da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou procurar compartilhar a palavra rapidamente. Eu sei do horário, mas eu peço para que você agora esteja concentrado, atento, porque o Senhor tem algo para falar com você nessa noite. E aqueles que estiverem atentos vão receber da parte do Senhor esse algo novo no seu espírito, no seu coração. Amém? E o título da palavra é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Em outras palavras, é a presença de Deus conosco. E a palavra do Senhor nos mostra que havia uma promessa no Antigo Testamento que Deus iria estar conosco, iria tabernacular com o homem, iria morar com o homem. Então essa era uma promessa que havia. E muitas vezes eu falo, Deus conosco, você não entende as implicações dessa afirmação. Mas eu preciso te dizer, se o Senhor está com você e Ele é por você, a Bíblia já nos garante, quem será contra você? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como que eu sei que Deus é por nós? O texto continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho. Opa, ele não poupou o seu próprio filho, Cristo. Não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Então esta é uma convicção que você deveria ter hoje, que o Senhor é por você, não contra você, Ele está com você, Ele é o Deus conosco. E muitas vezes nós medimos isso através das circunstâncias. Nós pensamos que as circunstâncias definem se Deus está conosco ou não. Quantas vezes você já não pensou, nossa, aconteceu uma situação terrível na minha vida, acho que Deus me abandonou naquele momento. Não é mesmo, irmão Regis? Aconteceu uma situação terrível. Será que Deus te abandonou? De forma alguma. Eu vi seus stories, como que você estava já adorando o Senhor, exaltando o Senhor. Porque o termômetro não é a circunstância. O que define é a promessa. E Deus prometeu, em Cristo, Ele está conosco. Na verdade, para ser mais preciso, no Novo Testamento, Deus, de fato, não está conosco, mas Ele está em nosco. Essa é uma palavra que não tem em português, viu? Mas Ele está dentro de você. Então você que creu no Senhor Jesus, a presença de Deus, de Cristo, está dentro de você agora. E se a presença do Senhor está dentro de você, eu preciso te dizer, aonde a presença dele está, milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. O favor de Deus se manifesta na sua vida. Então no Antigo Testamento, as pessoas, na verdade, elas experimentavam do Deus conosco. E alguns mais especiais, mais ungidos. Mas no Novo Testamento, todos que creram no Senhor Jesus, experimentam do Deus residente. Deus que habita dentro de você. Hoje Deus habita dentro de você. E essa é uma verdade neotestamentária. E você deveria desfrutar dessa verdade na sua vida. É uma das verdades mais importantes para a sua fé. Que o Senhor hoje habita dentro de você. Mas eu preciso te dizer também que quando o homem caiu, lá em Gênesis, Adão e Eva caíram, sabe o que eles perderam?
a coisa principal que eles perderam? A coisa mais importante que eles perderam? A presença de Deus. O pecado fez separação entre eles e a presença de Deus. Agora Deus, que criou o homem para se relacionar com ele, não pode relacionar mais com este homem, porque este homem está caído. Este homem agora tem uma separação, um abismo. Não há mais presença. Mas eu preciso te dizer também, que quando Cristo vem, o Senhor Jesus vem, Ele vem para resolver o problema do pecado, mas com um objetivo simples e profundo: restaurar a presença de Deus na vida do homem. Quando isso acontece, nós percebemos que coisas novas também acontecem em nossas vidas. Coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. Por quê? Porque agora você tem acesso ao Senhor. A Bíblia nos diz que certa vez Maria recebeu uma visita de um anjo. O anjo falou para ela, as primeiras palavras foram: Maria, você é uma mulher muito favorecida, e o Senhor é contigo. Uau! Veja, a presença de Deus produz o quê? Favor nas nossas vidas. O favor de Deus também produz o quê? Mais presença. Mais presença. Por que ela era uma mulher favorecida? Porque ela iria experimentar dar uma promessa. Qual é a promessa? Lá em Gênesis, o próprio Deus da sua boca profetizou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E é interessante que mulher não tem semente, só o homem tem semente. Mulher não tem semente, mulher tem um ventre, a terra fértil, mas o homem tem a semente. Mas Deus profetizou que a mulher, da semente da mulher, viria aquele campeão que iria esmagar a cabeça da serpente. Isso é para mostrar o quê? Para mostrar que através de um milagre extraordinário, o Senhor iria se manifestar naquele momento. E a Bíblia fala que Maria, então, tomou essas palavras e creu nessas palavras. Mas o mais importante é que o anjo falou para ela o quê? O Senhor é contigo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor é contigo. Muitas vezes nós não entendemos essa expressão. Emanuel é Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. E muitas vezes nós não entendemos isso. Não entendemos a implicação disso, mas Maria entendeu. Maria compreendeu perfeitamente quando o anjo falou para ela. Por que ela compreendeu? Porque ela lembrou de um homem chamado José. Lá em Gênesis, capítulo 37, 38, 39, mostra para nós que o Senhor era com José. Por 4 vezes, 4 momentos, a Bíblia nos conta que o Senhor era com José. Em outras palavras, a presença de Deus era com José. A presença do Senhor é com você hoje? Então isso tem uma implicação também na sua vida. Isso também tem uma relevância na sua vida. Por quê? Porque se o Senhor é com você, o que aconteceu com José também acontece com você. E muitas vezes, como eu disse, nós medimos se a presença de Deus está na nossa vida ou não, baseada nas circunstâncias. José, irmãos, vou encurtar aqui a pregação, mas José, a Bíblia fala que ele era o filho amado do seu pai. Ele é um tipo de Cristo. Tudo que tem a ver com José no Antigo Testamento aponta para Cristo no Novo Testamento. A Bíblia fala que esse filho amado, e Jesus também é o filho amado do Pai, recebeu vestes festivas. De todos os irmãos, ele tinha as vestes mais bonitas, as vestes de um príncipe. Os outros irmãos não. Os outros irmãos tinham vestes de trabalhadores. E a tarefa de José não era trabalhar. A tarefa de José era desfrutar do seu pai. Nós somos o José desse tempo. Nós somos o José que recebemos as vestes de favor para desfrutar do nosso Pai Celestial.
Mas o problema é que os irmãos dele ficaram com inveja, porque só a gente trabalha e ele não. A inveja, então, acendeu. E a Bíblia fala que eles resolveram, então, matar o seu irmão. E lançaram ele num poço. Mas entrou um em cena e disse, que era Judá, disse, não matamos, não venhamos a matar o menino. Vamos vendê-lo. E a Bíblia diz que ele foi vendido por 20 moedas de prata, se eu não me engano. Foi vendido como escravo. Preste atenção. Quem vendeu Jesus? Judas. Judas é a mesma palavra para Judá. Você vê que então José é um símbolo profético do próprio Senhor Jesus. Tudo que acontece na vida de José também vai acontecer com Cristo. Há muita semelhança. É um anúncio profético daquilo que iria acontecer com o Senhor Jesus. Mas nós vemos então que José foi vendido como escravo. E ele era um adolescente, irmãos. Seus irmãos o venderam. Depois voltaram para o pai e disseram que ele havia morrido. E a Bíblia fala então que quando ele chegou com os comerciantes lá no Egito, a Bíblia diz que ele foi comprado por um senhor chamado Potifar, que era um alto executivo do governo de Faraó. Veja, até nisso você tem que ver que tem favor de Deus. Até nessas coisas você tem que ver que tem presença de Deus. Ele foi vendido como escravo para Potifar. Mas ele não foi vendido para uma pessoa pobre. Ou para uma pessoa com poucos recursos. O cara tinha muito recurso. Você imagina trabalhar para quem não tem recurso? É difícil. Mas ele, Potifar, tinha muitos recursos. E a Bíblia fala, nesse momento, a primeira vez, José veio a se tornar homem próspero. E o Senhor era com ele. Fala assim, o Senhor é comigo. Veja, a Bíblia nos fala que José se tornou um homem próspero. Mas o que José era? Escravo. Pergunta, ele tinha roupa? Ele tinha um guarda-roupa para ele? Não, ele tinha rebanhos. Ele tinha uma função numa das empresas de Faraó? Não, ele era escravo. O mundo pergunta para você o que você tem para saber se você é próspero. Mas o céu, o reino de Deus, pergunta para você quem você tem. Porque quem você tem define se você é próspero. E não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de saúde, de paz. Estou falando de alegria, de harmonia em casa. De um ambiente liberado na sua vida. Então você percebe que o fato do Senhor ser com ele era próspero. E a Bíblia diz que por causa disso, tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Veja, irmãos, isso aqui é um princípio muito importante que você tem que tomá-lo e crer nele. O Senhor é com você. Na verdade, o Senhor está dentro de você hoje. Aonde você vai, você leva o Senhor na sua vida. Se você vai dirigir o seu carro, o Senhor está dentro de você. Se você vai trabalhar, o Senhor também está dentro de você. Então, o fato do Senhor estar dentro de você faz de você um homem favorecido e um homem próspero. Pastor, mas da maneira que o senhor está dizendo, parecendo que a gente então não vai ter mais problema. Não estou dizendo isso. Acabei de te mostrar que José teve um grande problema. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. E agora então ele está na casa de Potifar. E de alguma maneira, irmãos, Potifar viu que o Senhor era com José. Segunda coisa, se a presença do Senhor está na sua vida, e você que creu no Senhor Jesus, ela está, vai haver um sinal exterior. As pessoas vão ver, Deus é com aquele rapaz. Deus é com aquela moça. Deus é com aquela família. Algo acontece na vida deles que eu percebo que Deus está abençoando eles. Então, você vai perceber que sinais exteriores vão acontecer.
Quando você crê que a presença de Deus está na sua vida, filho, sinais exteriores vão acontecer, a ponto dos ímpios olharem para você e dizerem o quê? Deus está na sua vida, tem algo diferente em você. Eles não sabem nem explicar, mas eles percebem, tem alguma coisa diferente em você, porque tudo que eu ponho na sua mão prospera, tudo que eu ponho na sua mão avança. Eu te peço para fazer alguma coisa, eu estou tentando fazer há vários dias, mas aí eu ponho na sua mão, o negócio rompe. Por quê? Porque o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Na verdade, o Senhor está dentro de você. Sabe, essa é uma maneira de você também cultivar a presença de Deus na sua vida. Quando você levantar de manhã, olha que interessante. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já fizeram uma oração assim? Ó Senhor exaltado, no mais longínquo céu dos céus. Eu te adoro, Senhor. Parece que o Senhor está distante, né? Está longe. Mas, se você levantar de manhã, ore assim. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui dentro de mim agora. Eu sei que a tua presença está na minha vida. Eu te adoro. Eu te exalto porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Percebe que a oração se tornou pessoal. Próxima. Não distante. Maria, quando ouviu do anjo que o Senhor era com ela, ela sabia que ele estava dizendo a respeito de José. Que o Senhor era com José. E se o Senhor era com José, eu preciso te dizer uma coisa. Coisas extraordinárias iriam acontecer na vida dele. Do mesmo modo, o Senhor é com você. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Sabe, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Propósito. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, com o objetivo do propósito. Deus tem um propósito na sua vida, filho. Você que está me olhando com esse par de olhos bonitos aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo que Ele planejou para você, projetou, preparou. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você percebe que existe algo que Deus planejou para você, para ser usado na sua geração, no seu tempo, através da sua vida. E nada, nem ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Nada. Nem os irmãos te venderem ou te ofenderem. Nada, nem as circunstâncias. A Bíblia fala então que José estava na casa de Potifar. E o ímpio viu na vida dele que ele prosperava. Por isso colocou tudo nas mãos de José. A casa de Potifar foi regida pela vida de José. E ele prosperou muito. Mas chegou um momento, veja, que a mulher de Potifar, agora eu te pergunto, Potifar era rico, irmãos? Sim. Era uma autoridade ali no Egito? Com certeza. Você acha que a esposa dele era feia? Muito provavelmente não. E esta mulher, então, começou a querer ter uma relação com José. Olha a tentação. A Bíblia fala que ela atacou José. E ele, para fugir, ele deixou o seu manto. Agora você imagina a cena. A mulher ataca ele sai correndo. Os servos que estão ali, talvez, do lado de fora, veem aquela cena. O que as pessoas vão pensar? Mas preste atenção. Por que José fugiu do pecado? Por que José não cedeu à tentação? Porque o Senhor era com José. Deixa eu te dizer uma coisa. A presença de Deus na sua vida te livra da tentação do pecado. Quando você cultiva a presença de Deus na sua vida, quando você sabe que o Senhor habita dentro de você, você vai aprender a fugir do pecado. Resistir ao diabo, e ele faz o quê? Mas e o pecado? E o pecado, irmãos? Resistir ao pecado? Não. Se você resiste ao pecado, você vai tropeçar e vai cair.
foge, sai correndo. Foi isso que José fez. Mas o que levou ele a agir dessa maneira? A consciência da presença de Deus na vida dele. Quando você tem consciência da presença de Deus na sua vida, você anda em santidade. Você rejeita os manjares do mundo, as tentações. E quando tudo parecia que ia bem na vida de José, agora ele está sendo acusado injustamente. A Bíblia diz então que ele foi levado para a prisão. Por quê? Porque a esposa de Potifar falou que ele atacou ela. Então, ela mentiu. E Potifar então teve que mandá-lo prender. Veja, nesse momento, se é você, o que você diz? Sabe, pastor, eu faço tudo certo. Eu não cedo à tentação, eu fujo dessas coisas. E quando eu penso que vai melhorar, quando eu penso que agora vai avançar, será que Deus não está comigo? Porque agora parece que eu estou mais limitado. Estou preso nessas circunstâncias. Não parece que o Senhor está comigo, pastor. Não meça a presença de Deus na sua vida baseado nas circunstâncias. Porque as circunstâncias vão te levar para o propósito. Essas circunstâncias Deus vai usar para te levar para um propósito maior. A Bíblia diz então que José foi para a cadeia. Chegando na cadeia, mais uma vez a Bíblia fala que o Senhor era com José. Mais uma vez a Bíblia fala que ele foi favorecido diante do carcereiro. Sabe a coisa mais importante que você deveria pensar em ter? Favor de Deus. E o favor de Deus também é colocado no coração dos homens. O favor de Deus é a coisa mais importante para você. A Bíblia fala então que a presença, ou Deus, Emanuel, era com José. E na cadeia, ele prosperou. Isso é um absurdo completo. Como que alguém prospera na cadeia, meu Deus? A Bíblia diz que ele começou a liderar a cadeia. Não foi uma rebelião. Ele foi um grande administrador dentro da cadeia. O carcereiro confiava nele de tal maneira, provavelmente porque tudo que ele pedia para ele fazer prosperava, avançava, que deixou ele conduzir toda a cadeia. E a Bíblia nos diz que o Senhor era com José. Se o Senhor é com você, filho, em um momento, em alguns momentos, vão acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Coisas que talvez demorariam anos, séculos. Talvez você nem estaria vivo para receber, pelo seu próprio esforço, pelo seu trabalho. Minutos. Deus pode transformar circunstâncias em minutos e te favorecer, te levando para o propósito que Ele já te estabeleceu. A Bíblia fala porque o Senhor era com José. A Bíblia diz que ele tinha um dom. Ele tinha sonhos proféticos. Sabe, você nunca deveria enterrar os dons que Deus te deu, ou os talentos que o Senhor te deu. Sempre deveria fazer com que eles crescessem na sua vida, porque eles são bênção na vida da igreja e das pessoas que te cercam. E ele tinha esse dom de ter sonhos proféticos. Antes mesmo de ser vendido, ele teve um sonho em que os irmãos se prostravam diante dele, que o pai e a mãe também se prostravam perante ele. Então ele teve sonhos proféticos a respeito do seu propósito. Mas na cadeia aconteceu algo. Na cadeia, o dom dele de ter sonhos proféticos cresceu, multiplicou. Agora ele tem um dom para compreender ou discernir sonhos proféticos dos outros. E a Bíblia fala então que ele discerniu o sonho profético do copeiro e do padeiro. E ele deu então a sabedoria para aqueles dois naquele momento. E disse: lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. O problema, irmãos,
é que esqueceu. Por mais de 3 anos, ninguém lembrou de José na cadeia. Talvez hoje você está me olhando, você está se sentindo da mesma maneira, esquecido, como alguém que está limitado, preso na sua vida imigratória, preso num desejo de restaurar sua família e as coisas não avançam, preso na sua vida espiritual que não cresce, que não avança, preso, trabalhando para outras pessoas, pensando que poderia estar empreendendo. José também estava limitado dentro da cadeia. Mas a Bíblia fala que um dia Deus deu um sonho para Faraó. Faraó não compreendeu, não entendia. Até que aquele que estava na cadeia, que José discerniu o sonho dele, lembrou: tem um homem na cadeia que ele tem o dom de Deus, o Espírito de Deus, e ele me disse tudo quanto eu sonhei. Uau! Faraó então manda chamá-lo. Naquele momento, houve uma aceleração na vida de José. Houve algo extraordinário. Ele sai da cadeia agora para governar o Egito. Faraó conta para ele o sonho. E porque o Senhor era com ele, ele discerne o sonho e dá sabedoria a Faraó. E Faraó fala algo. Preste atenção, irmãos. Faraó fala algo. Quem mais é capaz aqui no reino, aqui no Egito, como este homem que tem o Espírito de Deus? Veja, o Senhor era com José. Agora, não é Potifar falando que as coisas estão prosperando. Agora, é o Faraó, que é ímpio, dizendo que o homem tem o Espírito de Deus. Quando a presença de Deus está na sua vida, filho, e ela está, se você que creu em Cristo, as pessoas lá fora, os ímpios, vão olhar para você e falar: você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem algo diferente dentro de você. A hora que você abre a boca é diferente. Eu não estou conseguindo. Você fala da parte de Deus aí, eu começo a chorar. Eu não sei o que está acontecendo. Então, o Senhor está com você, ou o Senhor habitar dentro de você, tem uma implicação profunda, grandiosa, que vai te favorecer em cada etapa da sua vida espiritual. Vai te favorecer no poço. Você foi colocado talvez no poço da ofensa. Sai da ofensa hoje, libera perdão. Talvez você foi traído. Hoje é dia de liberar perdão. Sair desse poço de amargura, ressentimento. Talvez você estava vivendo coisas boas, estava vivendo agora uma virada na sua vida. Quando você pensou que as coisas iam melhorar, pioraram. Mas persevere na consciência que o Senhor é com você, independente das circunstâncias. Mas tudo isso que está acontecendo na sua vida, assim como José, foi para levar ele e levar você também para o propósito de Deus na sua vida. Qual que foi o propósito de José? Alimentar o mundo no meio de uma crise. Dar alimento ao mundo inteiro no meio de uma crise. Preservação da vida. Ele alimentou o mundo e preservou a vida dos homens. Jesus, o pão da vida, nos alimenta hoje. E ele morreu na cruz para preservar as nossas vidas. Você também, filho, tem um propósito diante de Deus. Com certeza, esse propósito vai ser para preservar muitas vidas naquele dia e para abençoar a muitas pessoas na sua volta. A Bíblia diz que mais tarde, os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida. E não sabiam que José estava vivo. Nem sabia que ele era Deus para Faraó, como diz a Escritura. Era como Deus para Faraó. A Bíblia diz isso. E ao chegar lá, a Bíblia fala mais adiante, que os irmãos de José descobriram que ele era o seu irmão. Estando ali prostrado, choraram. Choraram. As primeiras palavras de José, quando ele se revelou aos seus irmãos:
falou para eles: não fiquem assim, porque não foi vocês que fizeram isso, mas a mão de Deus realizou essas coisas para a preservação da vossa vida. Você tem que entender, filho, que atrás das cortinas da sua vida, existe um Deus que está regendo todas as coisas. Existe um Deus que está conduzindo você em cada detalhe. Existe um Deus que é com você, é por você, e Ele está dentro de você agora. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o onisciente, onipresente, onipotente, habita dentro de você agora. E Ele é poderoso para te livrar de todo o mal. Ele é poderoso para fazer cumprir a sua promessa. Nenhuma praga chegará à sua casa. Caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Ele é poderoso para cumprir as promessas dele na sua vida. A única coisa que você deveria fazer é exercitar a consciência da presença de Deus diariamente. Então você vai dirigir, fala: Senhor, eu sei que o Senhor já está comigo aqui. Pastor, mas eu falhei. Deixa eu te dizer uma coisa: no dia que você falha, Deus não te abandona, filho. No dia que você falha, Deus não sai de você. Pasmem. A Bíblia fala que você é morada de Deus, não é hotel de Deus. Hotel, você hospeda e vai embora. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento fala que havia uma visitação de Deus. Depois Deus saía. Deus saiu de Saul. Sim, você falou muito bem, ou pensou muito bem. Antigo Testamento. Porque nós não vivemos no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Nós vivemos na nova e eterna aliança. E na nova e eterna aliança, a partir do momento que Deus entrou dentro de você, você foi feito casa de Deus. E a casa de Deus agora carrega o próprio Deus. Por isso você também é como Maria, filho. Maria carregou Jesus. Por isso ela era o quê? Uma mulher muito favorecida. E o Senhor era com ela. Você é como Maria. Hoje, o Senhor Jesus está dentro de você. E aonde você vai, você está carregando o próprio Cristo dentro de você. O Deus que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é, que era, que há de vir. Você está hoje carregando Ele, por onde quer que vá. E tudo que vem nas suas mãos, tem a bênção dEle. E bênção, inclusive, não é o que você recebe, bênção é o que você se torna. Porque aonde Deus está, ali aquele ambiente abençoado. Onde você está, a bênção de Deus é liberada. Lá no seu trabalho, está uma confusão, gente falando mal um do outro. Mas na hora que você chegou lá, a luz chegou e a bênção chegou. Está complicada aquela situação que você tem que resolver no trabalho. A hora que você põe as mãos, o Senhor vai te dar graça e bênção naquele lugar. Porque a presença do Senhor está em você. Em você. Por isso que a sua casa é uma bênção. Por isso que aonde você vai, ali é uma bênção. Por isso, Anderson, aonde você for, filho, você é uma bênção. Por isso, o Senhor disse para Abraão: "Se tu uma bênção." Por quê? Bênção não é mais o que você recebe de Deus. Bênção é o que você se torna. Aonde José foi, ele era a bênção de Deus. Na crise, ele era a bênção de Deus. Na confusão, ele era a bênção de Deus. Na traição, ele era a bênção de Deus. Você é a bênção de Deus para essa geração. Você é a bênção de Deus nessa cidade, filho. O fato de você estar aqui, muitas coisas estão sendo impedidas no mundo espiritual de acontecer da parte de Satanás. Porque nós estamos aqui liberando a luz de Cristo, a presença de Cristo, e o diabo não pode manifestar. Não pode manifestar nessa região, nessa cidade. Por sua causa, por causa da igreja, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Isso é tão profundo. Parece tão simples, mas é tão profundo. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Quero convidar os irmãos do louvor.
Regis, se você puder também subir para ministrar aquela canção, por gentileza. Irmãos, vou fazer 2 apelos. O primeiro apelo é para aquele que não tem certeza que a presença de Deus está na vida dele. É aquele que não tem certeza que, se de fato ele nasceu de novo, se ele foi perdoado dos seus pecados, se ele recebeu a Cristo. Esse apelo é para que você experimente da presença de Deus na sua vida. A Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca e cremos no coração, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Mas ele, antes de ressuscitar, ele morreu pelos nossos pecados. Então hoje é dia de você crer nisso, que o que matou Jesus na cruz, de fato, foram os nossos pecados, porque sem a morte dele, a presença de Deus não poderia habitar dentro de você. Sem a morte dele, o pecado era como um abismo, te separando de Deus. Mas hoje, através da graça e da morte de Cristo Jesus na cruz e da sua ressurreição, a Bíblia diz que nós somos a justiça de Cristo nessa terra. Hoje a presença de Deus pode habitar dentro de você. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nesse momento, como eu disse, se você tem alguma dúvida, talvez fez isso no passado, mas tem dúvidas ainda, ou você que nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, seja você uma criança, seja você uma pessoa mais velha, não importa a idade, eu quero te dar essa oportunidade agora. Feche os seus olhos. Gostaria que todos repetissem a oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor, que é o meu Salvador. Eu creio que na cruz do Calvário o Senhor levou os meus pecados. Naquela cruz o Senhor levou a minha maldição e o meu castigo estava sobre o Senhor. E por causa disso, hoje eu recebo paz no meu espírito. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos e te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Tu és o meu Salvador. Amém. Sabe, se você fez essa oração em fé pela primeira vez, preciso te dizer que aconteceu algo agora instantaneamente na sua vida. Num piscar de olhos, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E a coisa mais importante das nossas vidas é ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Segundo apelo que eu quero fazer nessa noite, antes de encerrarmos, é se você tem passado por lutas. Como eu disse, talvez você está no poço da ofensa, que você foi traído. Talvez você foi acusado injustamente e está preso na ofensa. Sabe, o Senhor coloca no meu espírito que algumas pessoas aqui estão debaixo de ofensa, estão amarguradas com pessoas que traíram você, com pessoas que te difamaram, falaram mal de você. O Senhor quer te libertar desse poço e dessa cadeia de ofensa. Quer te levar para o seu propósito. E o seu propósito é algo muito maior do que essas coisas. Se esse é o seu caso, põe a mão no seu coração agora. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu coloco em tua presença a vida dessas pessoas. Pai, que toda cadeia de ofensa, toda cadeia de amargura, de ressentimento, seja agora desfeita
em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo a vida desses amados e declaro que eles têm hoje liberdade no Espírito para viver o propósito do Senhor nessa terra, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Ainda, eu gostaria que nós fizéssemos duas coisas antes de ministrarmos a canção. Semanalmente nós celebramos a ceia, e a ceia é lembrar de Cristo, não lembrar de você, lembrar dele. Eu gostaria que você que é batizado nas águas, você pegasse sua ceia agora, levantasse diante do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração antes de celebrarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu filho amado, que derramou o teu sangue naquela cruz. Hoje fomos purificados por meio deste sangue. Nós queremos trazer à memória agora aquilo que nos dá esperança. Ao bebermos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Ao bebermos deste cálice, estamos anunciando que fomos perdoados por meio da morte do Senhor Jesus. Não há mais condenação, Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao comermos deste pão, nós estamos recebendo agora o alimento do Senhor. E nós recebemos também saúde, vigor, força, porque no seu corpo o Senhor Jesus levou a nossa enfermidade. Mas agora, em nosso corpo, nós recebemos saúde nesse momento, vigor, força. Toda a enfermidade vai embora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Toda dor desapareça em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, bendito seja o Senhor Jesus que nos salvou. E nós celebramos essa ceia, oh, declarando que fazemos isso até que Ele venha. Portanto, diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Compartilha com a sua família, com o irmão que está próximo de você. Fala para ele: nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Todos aqueles que trouxeram as suas ofertas, separaram as suas ofertas e dízimos, a Bíblia diz a vocês, lá em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, rapidamente, se você tem alegria no seu coração, você quer devolver o seu dízimo, você pode fazer isso através da maquininha ali à minha esquerda de cartão, ou através do Zelle. Enquanto isso, nós vamos celebrar uma canção ao Senhor. Amém? Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa.
todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Glória a Deus. Me ensina a ter santidade. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passe a mão no ombro da pessoa que está próxima de você. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a Tua igreja, o Teu povo. Pai, eu creio que nós vivemos o tempo do fim. Nesse tempo do fim, Senhor, preserva-nos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno nessa semana. Pai, que as portas, o favor do Senhor seja liberado sobre nós. Que nós saiamos daqui com a consciência que o Senhor está dentro de nós. O Senhor é por nós, o Senhor é o Deus conosco. O Senhor é o Deus que nos conduz em todas as coisas. O Senhor é aquele que transforma cada circunstância em bênção em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a Tua igreja e declaro que eles são benditos e abençoados em o nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados. Ali no final vai ter agora um lanche, então você pode tomar um caldo conosco, comer um cachorro quente e vamos ter um tempo de comunhão.